Olá! O que a filosofia e ética têm a ver com felicidade? Será que a filosofia pode ajudar a gente a ser feliz? O que tem a ver ser ético com ser feliz? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Me despedindo do meu amigo César Mello. Maior intérprete da história da hipnose. Maior intérprete da história da hipnose. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Autoterapia no canal Hipnoetos. Aproveita que está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, se você nunca perde os vídeos. Toda quinta-feira, 9h30 da manhã, vídeo novo na série Autoterapia, falando de princípios de terapia que nós ensinamos para os nossos clientes no consultório e que podem ajudar as pessoas a terem uma vida mais plena. Terça-feira sim, terça-feira não, também às 9h30 da manhã, vídeo comigo ou com convidados, falando de princípios de terapia, de princípios de filosofia, de princípios de hipnose, falando sobre aspectos ligados à nossa saúde mental e como a gente pode transformar a nossa vida. E uma pergunta importante quando a gente está falando sobre felicidade é entender de onde veio o conceito de felicidade. Porque a felicidade é um conceito muito antigo. Felicidade é algo que todo mundo está interessado. Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, disse uma vez: a primeira vocação a que nós todos somos chamados é de sermos felizes. É por isso, aliás, que as pessoas seguem e acompanham um canal como esse. No fundo, quando a gente está falando sobre terapia, sobre saúde mental, a gente está falando desse anseio, dessa busca que todo mundo tem de ser feliz e de como fazer para ser feliz. Muitas vezes ante um mundo e ante uma série de características. Se essa é uma busca natural do humano que surgiu com a humanidade, é natural que a filosofia tenha se ocupado dela desde o primeiro momento. E ao contrário do que a gente está acostumado a pensar, a ética, como área da filosofia, não surge como uma pergunta do que é fazer o certo. Ou como muitas vezes as pessoas se referenciam hoje à ética, que é o que as pessoas deveriam fazer que eu acho que é certo e que elas deveriam seguir na vida delas. Ética não tem nada a ver com isso. Ética é a área da filosofia que começa com a pergunta o que é a felicidade e como fazer para ser feliz. E essa noção de ética, por muito tempo, se passou pela discussão do que precisa para ser feliz. Haviam algumas pessoas que achavam que para ter felicidade era preciso ter prazer. E aí, portanto, quanto mais prazer você tem, mais feliz você é. O hedonismo, o termo que a gente usa hoje para se referenciar a pessoas que vivem apenas uma vida de busca constante de prazeres imediatos, surge como modelo teórico na Grécia Antiga. Outras pessoas entendiam que não haveria possibilidade de ser felizes inseridos nessa sociedade. Então, para ser feliz era preciso fazer o contrário. Ignore todos os sentimentos de prazer, se afaste da humanidade e vá para a distância, porque lá na distância você será feliz. Os ascetas, aqueles que se isolavam da sociedade e buscavam uma felicidade. Repare como essas construções têm por trás a pergunta: o que é preciso para ser feliz? O que é felicidade? Quando a gente está falando de ética, então, a gente tem que entender que a discussão começou por aí. O que acontece é que, desde Platão, nós entendemos uma coisa. O começo da filosofia socrática, e a gente diz dos filósofos que vieram antes de Sócrates, os pré-socráticos. Por quê? Porque Sócrates é muito importante para essa história. E ele é muito importante porque ele vai ensinar para a gente um conceito fundamental, que só existe felicidade se a gente se comporta de uma forma que é virtuosa, ou seja, se as nossas ações têm virtude. Se a gente vivesse num mundo e num conjunto de atitudes com pouca virtude, não haveria, na concepção socrática, a possibilidade de sermos felizes. E essa pergunta resolve, porque virtude, para os hedonistas, estava em buscar prazer. Virtude, para os ascetas, estava em se afastar da civilização. Onde estava a verdade no meio? Estava na concepção de virtude. Claro que aí a filosofia começa a tratar sobre como encontrar virtude. E aí as respostas são várias. Para Platão, virtude é encontrada no jeito ideal de ser. É como se existisse um livrinho fora daqui, que a gente consegue acessar a partir do intelecto, do raciocínio e do pensamento, que vai dizer pra gente: existe um jeito ideal
de você ser médico, existe um jeito ideal de você ser terapeuta, existe um jeito ideal de você ser youtuber, existe um jeito ideal de você ser filho. E para acessar esse livrinho é preciso a reflexão constante, a reflexão filosófica. Aristóteles, o mais proeminente dos alunos de Platão, vai contradizer isso. Para ele, que era filho de botânicos, a melhor forma de entender como era a nossa natureza era entender na perspectiva da botânica. Uma semente colocada na terra sabe que seu destino é ser um abacateiro. Ela não precisa buscar em lugar nenhum o que é um abacateiro. A virtude dela está em se tornar um abacateiro. E claro, a semente do lado vai se tornar um pezinho de morango, completamente diferente de um abacateiro. E ela vai se tornar um pezinho de morango porque está na natureza dela, na essência dela, o que é ser um pé de morango. Nós seríamos assim também. Nós teríamos dentro de nós informações suficientes para descobrir o que deveríamos ser. E encontrar a nossa melhor forma, a nossa forma mais virtuosa, consiste em olhar para a nossa essência e, ao olhar para a nossa essência, descobrir o que é que faz da nossa natureza. Repare que quando nós falamos sobre terapia, muitas vezes nós falamos sobre respeitar a nossa natureza, respeitar quem somos, respeitar aquilo que temos de mais verdadeiro. No entanto, essa busca precisa ser genuína. Ela precisa respeitar o que de fato é virtuoso e não ser apenas uma busca daquilo que a nossa mente pode construir. Platão e Aristóteles são os nomes mais importantes da filosofia. Nós dizemos que a filosofia é um grande comentário sobre a obra de Platão e Aristóteles. Tudo que se faz em filosofia, estamos comentando o trabalho deles. Mas é claro que eles estão constrangidos ao conhecimento que nós tínhamos sobre a natureza humana, sobre a biologia, sobre a psique, da Grécia Antiga, de 2.500 anos atrás. Freud começa a conceituar suas informações sobre a característica da mente humana na virada do século retrasado para o século passado, final do século XIX para o começo do século XX. Então, Aristóteles não tinha a noção que nós temos hoje dos mecanismos de defesa da nossa mente, que nós já falamos aqui na serioterapia, de como a gente muitas vezes usa mecanismos de racionalização para justificar certas atitudes, que nós usamos projeções para colocar no outro características que são nossas, formações reativas para negar nossa natureza. A gente tem vários mecanismos que a gente vai utilizando para negar quem somos. Mas na nossa natureza está a felicidade. E esse regresso ao que realmente importa, e não aquilo que a gente se repete que importa, mas o que realmente é importante, o que realmente faz sentido para a sua vida, o que realmente fizesse você olhar para a sua vida e enxergar com orgulho de quem você é, sentir que você tem um propósito, que você atende a um objetivo maior na sua vida, qualquer que seja o seu objetivo, é suficiente para um comportamento virtuoso. Ou pelo menos para que você identifique onde está essa virtude e a partir daí construa a sua prática. Claro, muitas outras discussões sobre virtude surgiram. Como a gente mede virtude, se a virtude está na natureza dos atos ou na consequência, se a virtude está no resultado, no benefício da ação para mim ou para as pessoas à minha volta. É algo muito importante o século XX vai nos dar, que é a noção de existência. Algumas vezes nós falamos implicitamente nesse canal sobre existencialismo, sobre a ideia de que a vida não pode ser um conjunto de regras prontas. A vida se manifesta na jornada. E na próxima esquina, quaisquer que sejam as regras que você acha que entendeu a vida, serão desafiadas por um problema novo. A lista de soluções que você encontrou para a sua vida não resiste aos problemas novos e às novidades que a vida nos apresenta. E que bom, porque afinal de contas, cá entre nós, a vida seria muito chata se os problemas fossem sempre os mesmos e que se a gente conseguisse resolver os problemas e passaria o resto da vida apenas seguindo um formulário, uma regrinha. Para isso não precisava ser humano, bastaria um robô. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!